Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar exclusivamente do perispírito. Na introdução do livro dos Espíritos, no item 6, Kardec reafirmou que o homem se compõe de 3 elementos: corpo ou ser material, composto das partículas materiais idênticas àquelas utilizadas na constituição fisiológica de todo animal. A alma, ser inteligente e material, ou espírito encarnado no corpo. E o perispírito, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Estudando as religiões e as filosofias, vê-se que muitos homens se preocupam num elemento fluídico que pudesse servir de união entre o corpo físico e o espírito numa harmonia, gradação vibratória. Por exemplo, no Egito, há mais de 5.000 anos, mais ou menos, acreditava-se na existência de um corpo chamado Ka. Na Índia, denominavam de língua Sharira. O esoterismo judeu denominou Nepshe, e os filósofos gregos chamaram de veículo leve, corpo luminoso e carro sutil da alma. Os Brahmanes do Kama Sutra, Hipócrates denominou de Enormon. Pitágoras de carne sutil da alma, Paracelso de corpo astral, ou Evestron. Aristóteles de corpo sutil e etéreo. Para Leibniz chamava-se corpo fluídico. Para Reichenbach era luz ódica. E para o Dr. Barduk era alma. Para Paulo de Tarso, corpo espiritual ou corpo incorruptível. A cabala hebraica denominava-se de renovar. Para o tradicionalismo latino, imago. E para o tradicionalismo chinês, o Qi. Na Rússia foi denominado de corpo de plasma biológico, corpo bioplasmático, e hoje de corpo energético. Emmanuel chama de campo eletromagnético e André Luiz de psicossoma. No exame das suas principais características, o perispírito deverá ser analisado sobre os seguintes aspectos. Primeiro, a sua função. Quando encarnado, é o intermediário entre o espírito e o corpo somático, tendo como função transmitir as sensações do corpo para o espírito e as impressões do espírito para o corpo. Forma: apresenta a aparência do corpo somático, por ser de uma extrema plasticidade. Ele se irradia para o exterior do corpo, envolvendo numa espécie de atmosfera que o pensamento, a força de vontade, podem dilatar mais ou menos. É, aliás, em decorrência dessa plasticidade que Kardec explica os fenômenos das aparições e das transfigurações. Lá em Obras Póstumas, Manifestações dos Espíritos, nos itens de 1 a 22. E também decorrente dessa mesma plasticidade que se vêem as alterações perispiríticas, processadas pelas entidades obsessoras e as deformações das entidades vingadoras, dando aos espíritos sujeitos aos seus ataques formas animalescas monstruosas, conhecido como a zoantropia, de lobos vorazes, licantropia, e perda da forma humana, ovoides. Em decorrência das mais variadas técnicas do processo hipnótico, Martins Peralva fala no pensamento de Emmanuel, no capítulo 3, ele fala também nos bastidores da obsessão da Ivone Pereira, do Divaldo, e rarefeitos os espíritos tão evoluídos e pastosa ou opaca nos espíritos ainda imperfeitos a sua densidade. A coloração ela é luminosa e brilhante,
nos espíritos superiores e sem nenhum brilho, sem luminosidade nos espíritos inferiores. Sobre a expansibilidade, é a chave para a explicação das alterações dos efeitos psicológicos, fisiológicos e patológicos que os encarnados refletem. Foi por isso que Kardec afirmou em obras póstumas, no capítulo das Manifestações dos Espíritos, que as ciências médicas acertarão mais quando levarem em consideração a plasticidade e a expansibilidade da roupagem do espírito. Também tem a penetrabilidade, que é a possibilidade que tem o espírito de entrar em qualquer ambiente ou local e sair depois dele. O mundo material não lhe apresenta obstáculos de nenhuma espécie. No livro Evolução dos Mundos, André Luiz ensina o amadurecido para pensar e, lançando-se de si mesmo a substância dos seus propósitos mais íntimos, ensaiou pouco a pouco, tal como aprendera vagarosamente, o desprendimento definitivo nas operações da morte. O desprendimento parcial no corpo sutil durante o sono, desenfaixando-o do veículo de matéria mais densa, embora sustentando-o ligado a ele por laços fluidos magnéticos, e se dilata levemente do plexo e com mais segurança da fossa romboide. Encetado o processo de sonolência com as reações motoras empodrecidas, impondo mecanicamente a si mesmo um descanso temporário no auxílio às células fatigadas da atenção, isto desde as eras remotas em que o pensamento se lhe articulou com fluência e continuidade, permanece a mente, através do corpo perispiritual, na maioria das vezes justaposta ao veículo físico, à guisa de um cavaleiro que repousa ao pé do animal de que necessita para a travessia de uma grande região em complicada viagem, dando-lhe assim ensejo a recuperação e passagem enquanto se recolhe ao seu próprio íntimo, ensimesmando-se para refletir, para imaginar, de conformidade com seus problemas e inquietações, necessidades e desejos. Dessa forma, aliviando o controle sobre as células que servem no corpo carnal, a mente se volta no sono para o refúgio de si mesma, plasmando na onda constante das suas próprias ideias as imagens com que se compraz nos sonhos agradáveis em que saca da memória a essência dos seus próprios desejos, retemperando-se na antecipada contemplação dos painéis ou situações que almeja concretizar. Dessa posição de espectador à função de agente, fala André Luiz, existe apenas um passo. O pensamento contínuo, em fluxo insopitável, desloca-lhe a organização celular perispiritual, a maneira de córrego em que sua passagem desarticula, da gleba em que se desliza todo um rosário de seixos. E assim como os seixos soltos seguem a direção da corrente, lapidando-se no curso dos dias, o corpo espiritual acompanha de início o impulso da corrente mental que por ele atravessa, conscientizando-se muito vagarosamente no sono que lhe propicia meia libertação. Na Gênese é ressaltada a importância do perispírito para o estudo, análise e tratamento de vários fenômenos da alma, englobando a vista dupla, visão à distância, sonambulismo natural e artificial, catalepsia, letargia, presciência, pressentimentos, transfigurações e transmissão do pensamento e etc. O codificador ainda colocou como decorrente de grande plasticidade do perispírito a possibilidade do espírito atuar sobre a matéria da movimentação dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições.
conforme podemos ler no Livro dos Médiuns, no item 109. Dizem os espíritos, no Livro dos Médiuns, no item 51, que o perispírito para nós, outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Por isso eles complementam. Nosso trabalho se torna mais demorado e penoso quando tem de serviço de médiuns que desconhecem a maioria revelada, pois os espíritos geralmente se comunicam pelo pensamento e se utilizam das palavras do vocabulário dos médiuns para traduzirem as suas ideias em uma linguagem assim articulada. Dos que foi analisado até aqui, pode-se verificar que a sintonia estabelece que o mundo espiritual, de conformidade com a faixa de vibração mente psicoemocional em que se possa postar o médium. A mente voltada para o mal vai identificar-se com entidades maléficas. A mente doentia, pessimista, rancorosa, maledicente, desesperançada, vai captar para si companheiros da mesma espécie. A grande maioria dos médiuns se desarmoniza em virtude de manter a mente em desalinho. Divaldo Pereira Franco fala muito disso no livro Nos Bastidores da Obsessão. Como o perispírito irradia, reflete, exterioriza os mais íntimos pensamentos e as paixões do espírito, encarnado ou desencarnado, o homem vive em constante intercâmbio com o padrão espiritual com que se harmoniza ou se identifica. Também o homem se aproxima dos que estão identificados com as suas paixões e repele os que com ele não se harmonizam. Kardec fala também na Gênese, diz que esse fato se dá em razão da dispersão de fluidos pelo pensamento e para evitar que esta comunhão fluídica seja perniciosa, é preciso criar pensamentos puros e nobres pelo esforço próprio, concluindo que o perispírito é uma couraça e que se deve dar a melhor têmpera possível. O médium será tanto mais útil e equilibrado quanto mais ele praticar a lição. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5. É necessário amar. Sem amor, nada se edificará, nada se construirá, nada se fará nesse universo. É necessário também instruir-se. Sem a instrução do homem, será escravo dos outros homens e de falange trevosa, que ainda não aprendeu o valor do amor. Será escravo também de si mesmo, porque viverá na ignorância das superstições, do fanatismo e na ilusão da sua própria mente. Podemos ler um pouquinho mais sobre isso no livro Mediunidade e Sintonia de Emmanuel. Diz Emmanuel que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados pelo esforço pessoal, constituem bênçãos do Criador nos corações das criaturas. Por isso mesmo, não deve o homem furtar-se à lavoura do bem a pretexto de sentir ainda a influência do mal, pois até alcançar o triunfo pleno sobre seus desejos malsãos, sofrerá na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação que emergem dos seus impulsos instintivos, ainda não dominados pela luxúria, vingança, cobiça e crueldade. O homem precisa ser libertado e redimido. Não de uma queda no sentido teológico, pois sabemos que o espírito não regride, mas do perigo da estagnação,
da estabilização no egoísmo em que se acha e que se complaz. Jesus, em variadas passagens do seu Evangelho, mostra a importância dessa conscientização e da participação do homem no próprio crescimento. Por que não legou as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos que recebessem os divinos dons espirituais sem impor-los por obrigação. O ensino em Emmanuel é que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda o próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, é constrangido a romper por si mesmo os envoltórios inferiores, elevando-se para a luz divina. Se tentações de todos os matizes emergem dos seus impulsos instintivos, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-o para a esfera superior. Disse Paulo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E Emmanuel, esclarecendo, afirma: não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro da nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertence de modo algum, mas sim a glória do nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. E Emmanuel conclui: as inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta da nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Crescemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Possamos refletir sobre todos esses ensinamentos maravilhosos que Jesus nos deixou, o que Ele espera que a gente possa seguir como verdadeiros discípulos do Mestre e um dia todos nós estarmos frente a Deus nosso Pai, Criador de tudo e de todos, retornando à nossa pátria verdadeira e espiritual. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.